ele retornou, isso mesmo, Matt Murdock, ou Demolidor, está de volta com sua série nova, Demolidor Renascido, pela Disney Plus. E nós falaremos hoje sobre os episódios 1 e 2, com alguns spoilers, mas vamos falar sobre o que eu achei desses primeiros episódios e se está valendo a pena assistir ou não. Mas para você ficar sabendo mais detalhes desse vídeo, você tem que deixar o seu like antes, isso mesmo, deixe esse like, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Me fala aí, você já começou a assistir Demolidor? Bota aí nos comentários. E claro, se inscreva no canal ativando o sininho de notificação para ficar sabendo sempre que tem vídeo novo. Então, bora pro vídeo! Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd, Augusto que vos fala. E hoje é dia de Demolidor Renascido, episódios 1 e 2. Bom, a série ela já começa com um ar muito parecido do fim da terceira temporada. Porque pra quem não sabe, tá? Pra quem tá meio perdido, Demolidor Renascido é uma continuação direta de Demolidor, que foi lançada pela Netflix. Aquelas 3 temporadas que são incríveis, que estavam na Netflix, agora eu não sei se ainda estão na Netflix, acho que já passaram para Disney, mas que foram impecáveis, especialmente o término da sua terceira temporada, mas com um gancho ainda. Ela tem a sua continuação agora com Demolidor Renascido. Isso aí, garoto, foi muito bom. Beleza, deixa a empolgação de lado. Mas a série ela tem um ar um pouquinho diferente do que a gente tinha lá na série da Netflix. Já começa pelo próprio modo cinematográfico das coisas serem, né? Porque Netflix ela tinha muito daquela coisa do ator fazendo parkour. As cenas do Matt subindo uma escada de incêndio, pulando um muro, pulando de um prédio para o outro para poder perseguir um carro. Aqui é muito diferente. Aqui a gente tem uma coisa mais facilitada, né? Eles utilizam muito CGI para poder fazer essas cenas. Pelo menos essas cenas em que o Demolidor aparece. Por que eu estou dizendo essas primeiras cenas? Porque isso acontece nos primeiros 10 minutinhos ali da série. Acho que até um pouco menos de tempo. E, bom, o Matt, o Fogg e a Karen estão num bar comemorando a aposentadoria de um policial conhecido deles. Ele já está se aposentando finalmente, ele cansou da vida de correr atrás de bandido. Finalmente é o descanso dele. Só que o Fogg, ele tá aparentemente protegendo uma testemunha e o cara tá sendo ameaçado. E aí o Matt vai lá para ajudar como Demolidor. E sim, obviamente, Fogg e Karen sabem que ele é o Demolidor, como a gente já descobriu nas temporadas anteriores. Se você não assistiu, sim, a Karen descobre que o Matt é o Demolidor no final da segunda temporada. O Fogg descobre na primeira temporada. Mantenham isso em mente. E a partir daí, meus amigos, é um festival de loucuras e tragédias, com uma cena absurdamente impactante. Que, bom, isso não é um spoiler exatamente, mas a gente sabe que logo no primeiro episódio o Fogg morre. Bom, morre, né? Apesar de ter um corpo ali, não ter mostrado o enterro dele, mas tinha um corpo, o Fogg supostamente morreu. E a Karen estava lá nos últimos momentos com ele. E quem mata ele é o Bullseye. O mercenário. O mesmo cara que apareceu lá na terceira temporada de Demolidor. O mesmo cara que vestiu o traje do Demolidor para arrebentar com a vida do Matt. O mesmo cara que matou o Padre Paul. Esse mesmo cara tá vivo, né? Ele ficou gravemente ferido no final da última temporada, mas ele sobreviveu e ele acaba tirando a vida do Fogg. E claro que o Matt, né, ele entra em parafuso com isso, porque
durante a luta, e essas são as primeiras cenas, tá, gente? É o início mesmo. A luta do Matt com o mercenário, a gente vai ouvindo os batimentos cardíacos do Fogg. Isso dá um certo grau de agonia. Cara, o negócio é bizarro. É bizarro mesmo, é triste, é tenso. E o primeiro episódio é muito focado nessa parte, nesse iniciozinho ali, né? E no julgamento, depois de um ano, que se passa um ano, tá? Do Benjamin Poindexter, ou como a gente conhece, mercenário. Ele acaba sendo julgado, ele é condenado, obviamente, pelo crime dele, com acho que umas 3 prisões perpétuas, sem direito a condicional. E a história ela vai seguindo a partir daí, com o Matt já tendo deixado de ser o Demolidor novamente, só que agora por um ano inteiro. E isso vai repercutindo muito dentro de Nova York. Por quê? Para quem não sabe, Nova York é muito grande. E mesmo tendo muitos heróis, né, como os heróis de aluguel, né, o Luke Cage, que fica no Harlem, acho que o Punho de Ferro também está junto com ele lá no Harlem. O Hell's Kitchen, quem atuava muito era o Demolidor. O Queens, quem atua muito é o Homem-Aranha, Peter Parker. Isso nos quadrinhos. Aqui na série a gente não tem, assim, não está mostrando tanto isso. Mas sim, é mencionado o Homem-Aranha, é mencionado o Justiceiro. Esses personagens, eles existem no universo cinematográfico Marvel. Eles são mencionados ali. E nós vamos ter algumas mudanças também com relação ao Wilson Fisk. Fisk não está mais preso, ele já está livre. E ele quer se candidatar a prefeito. É aquele mesmo arco de história que aconteceu até recentemente nos quadrinhos, em que o Fisk ele se torna prefeito de Nova York, é adaptado aqui. Isso, assim, eu achei um pouquinho acelerado, mas tudo bem, né? Faz parte ali da história, é algo que seria meio que inevitável, eu diria. E esses primeiros episódios mostram as circunstâncias do Fisk, como alguém que está tentando se tornar prefeito, do Matt, que já não é mais o Demolidor, ele é apenas um advogado e agora ele está em outro escritório, né? Ele abriu um novo escritório, e isso com uma outra personagem na história. A Karen se mudou para Los Angeles, ela está lá na Califórnia agora, e o Matt está vivendo a vida dele do jeito que ele pode, do jeito que ele consegue. E lembra aquele policial que se aposentou? Pois é, ele agora trabalha como consultor para o Matt, já que eles precisam de alguém para encontrar pessoas, né? Conversar com elas. Ele é um policial, então, ex-policial, ele sabe fazer isso muito bem, investigar as coisas. E ele é muito competente. Juntando isso, nós temos a Vanessa Fisk, que ainda está atuando ali junto com o Wilson. Quer dizer, não tão junto assim. Nós temos um casal com problemas. E é até engraçado vê-los tendo que lidar com esses problemas conjugais. Mas eu acredito que em um determinado momento isso vai criar uma baita de uma ruptura, uma cisão muito forte. Eles vão se separar ou eles vão se unir de novo. Eu acredito que não existe um meio termo para eles. Ou eles estão separados de vez, ou eles estão juntos. Do jeito que está acontecendo, está muito bizarro para eles. Isso vai culminar em alguma explosão em algum momento. E o Fisk, ele tá ali supostamente tentando melhorar Nova York. Mas claro, colocando muito da culpa nos vigilantes. E nós temos um personagem que é dos quadrinhos também, né, que ele atua na cidade como um vigilante, que é o Tigre Branco. Esse cara, ele já aparece logo no primeiro episódio. A gente já tem uma cena dele tentando ajudar um cara. A situação fica crítica, porque em um determinado momento, bom, a gente já viu isso no trailer, um policial acaba
uma pessoa acaba morrendo, é um policial. E a partir daí ele é acusado de um crime. Você vai vendo que a situação vai ficando bem estranha. Tem mais mistérios ali que a gente não sabe exatamente. Um dos policiais, bom, na verdade os dois eram corruptos. E a história ela vai se desenrolando, com o Matt aceitando o caso desse cara, que é praticamente impossível de ganhar. E ele vai pegar esses 2 episódios trabalhando isso. Uma forma de salvar o cara. Que é muito, muito difícil. Isso só tem a sua conclusão no 3º episódio. Mas, pra mim, esses 2 episódios introdutórios, eles não foram 10 de 10, tá? Não foram 10 de 10, mas eu diria que é uma série nota 8 ali. Os 2 episódios foram nota 8. Muito acima da média. Porque eles realmente introduzem o Matt Murdock já há mais tempo fora da vida de combatente do crime. Há 1 ano é bastante tempo. Ele tem ainda aquela vida dele no apartamento dele. E uma coisa que eu achei interessante é que o apartamento dele não tá mais escuro. A Disney mudou isso. Nós tínhamos o apartamento do Matt sempre mais escuro, mais sombrio. Aqui ele é muito mais claro. As luzes ficam acesas. Claro que em alguns momentos é porque tem gente com ele. E muitas cenas são de dia. Mas, mesmo assim, a gente consegue enxergar de outra forma. A própria Nova York, ela não tem aquele ar tão sombrio como a gente vê nas séries da Netflix. Aqui ela é um pouco mais clara. Mas, ao mesmo tempo, não tiram os seus problemas de foco. Uma personagem que aparece também que é interessante é a Bibi Urich. E se você está pensando no Ben Urich, é isso mesmo, ela é sobrinha dele. E ela é uma jornalista, mas freelancer, e ela atua muito no YouTube, né? Na internet, entrevistando pessoas, perguntando sobre como está Nova York, o que eles acham, o que aconteceu com o desaparecimento do Demolidor, a opinião deles. Pode não parecer, mas essas cenas que ela mostra ao longo da série, acredito que terá uma grande importância, seja para botar os heróis lá em cima, ou para botar o Fisk lá em cima, ou ambos lá embaixo, ou um lá embaixo, outro lá em cima, enfim. Alguma coisa vai acontecer com relação a essas entrevistas. Elas vão ter algum impacto na história, eu tenho quase certeza disso. E para mim, os episódios 1 e 2 tiveram uma nota 8, foram ótimos, foram bons episódios, né? Viram até ótimos. Não foram perfeitos, mas foram ótimos. Mostraram como vai ser a atmosfera da série, o que vai estar envolvido ali, mantém-se as intrigas, os jogos de poder, as partes investigativas, os dilemas do Matt Murdock. Então, para mim, realmente a série começou muito bem e eu vou trazer muito em breve o review dos episódios 3 e 4 para vocês. E se preparem, porque o episódio 3 foi incrível. Esse foi incrível, esse eu coloco 10 de 10. Mas eu vou dar mais detalhes para vocês em breve. Me aguardem. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve vou trazer aqui o review dos episódios 3 e 4. Vou fazer assim de 2 em 2, que eu acho mais fácil. Eu tenho tempo de editar o vídeo com mais tranquilidade e conseguir trazer o conteúdo melhor para vocês. Então fiquem ligados aqui no canal Arte Nerd, se inscrevam aqui para poder ficar sabendo quando vai ter review de Demolidor e, claro, deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa série, o que vocês estão achando. Deixe o seu like também e compartilhe o vídeo com seus amigos. Muito obrigado pela presença de vocês, a gente se vê na próxima e boas séries para todos nós. Valeu!